vazio de mim, me esvazio de mim. A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor José Veríssimo. Estamos aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra. O nosso pastor que preside essa igreja é o pastor Eliseu da Rosa Cadena. E estamos aqui mais uma semana, porque Deus assim quis. E por isso estamos aqui, estamos alegres, por saber que o Senhor tem cuidado de nós no meio de tanta doença, no meio de tanta dor, de tanta morte, até posso dizer, mas o Senhor tem guardado você, tem sustentado a tua vida, tem sustentado a tua família. Estamos sujeitos a todos os maus, mas o Senhor tem cuidado de nós. Por isso eu queria fazer aqui uma oração intercessória, né? Vamos interceder pelos nossos irmãos que estão acamados, estão hospitalizados, que o Senhor venha suprir as necessidades dos nossos irmãos e venha guardá-los, que venha ter misericórdia deles ali onde quer que eles estejam. Eu convido você, igreja do Senhor Jesus, a estar orando comigo, orando por alguém que você conhece e até mesmo por alguém que você não conhece, mas vamos interceder como a igreja do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, interceder pela vida, Senhor, daquela, Senhor, que está acamado, está doente, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, que Tu venha visitá-los, Senhor, ali no hospital, nas suas casas, dando saúde, levantando, Senhor, tirando todo o mal. Toma nas Tuas mãos os nossos irmãos que estão acometidos, Senhor, de uma enfermidade que tem tirado as suas forças, tem tirado o seu ânimo, mas que neste momento Tu, através do Teu Espírito Santo, venha visitá-los. E através do Teu Espírito Santo, Senhor, Tu venha abençoá-los e trazer saúde aos seus corpos, à sua mente. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos. Senhor, que Tu venha dar fortalecimento, que Tu venha dar, Senhor, firmeza na Tua palavra, que Tu venha dar coragem para que eles possam, Senhor, viver e que eles possam enfrentar, Senhor, confiante de que Tu está com tudo sob o Teu controle. Por isso, cremos em Ti, nosso Deus e Pai, e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estamos aí, amados, mais uma semana, e eu queria compartilhar com você um texto da Palavra do Senhor, que está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Hoje eu queria falar sobre a volta do Senhor Jesus. O que você tem feito para aguardar a volta do Senhor Jesus? Você ainda mantém a esperança, a fé de que isto não é uma história do passado e é algo real? Como é que você tem se comportado? Como é que tem sido a sua vida? Como é que você está se preparando para este momento único na história? E é sobre isso que eu queria falar com você. É sobre esse assunto que eu queria falar com você também, que está distante do caminho do Senhor. É tempo de buscar o Senhor, porque Ele vai voltar. A palavra do Senhor diz assim, versículo 9, e tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E um outro texto que eu queria ler também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. A primeira carta que Paulo escreveu
à igreja em Tessalônica. E diz assim, versículo 16: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Que coisa maravilhosa. Que coisa, amados, tem essas palavras, esses textos, ele tem que fazer parte da nossa vida. Esse texto, ele tem que fazer parte da nossa vida diária, porque nós nunca podemos esquecer de que ele vai voltar. Ele prometeu. Aí algumas perguntas eu faço a você. A primeira pergunta é: por que esperar a volta de Jesus? Por que esperar a volta de Jesus? Sabia que essa pergunta é feita por muitas pessoas? Por que esperar? A resposta, ela é simples. Nós devemos esperar porque Ele prometeu. Ele prometeu voltar. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, queria ler aqui com você: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele prometeu que vai voltar. E ele diz: eis que cedo vem. Ah, mas já faz 2000 anos. Muitas pessoas questionam: mas os meus pais, os meus avós, eles falavam da volta de Jesus e Jesus não veio e eles morreram. Pois é, Jesus já voltou para eles. O interessante é que nós, como seres humanos, usamos de artifícios para manipular a nossa mente, para que a nossa mente não diga: você, se não tomar conta, se você não se converter, você vai ficar. Para que isso não ocorra naquele que tem o conhecimento da palavra e não quer saber da palavra do Senhor, ele começa a usar de artimanhas, de subterfúgios, a ponto de querer colocar na sua própria mente que isso é uma mentira, de que isso não vai acontecer. Ei, aquele que prometeu, ele vela pela sua palavra. Queira você ou não, vai acontecer. Já vivemos grandes tragédias na nossa história. Hoje estamos passando por uma pandemia, mas na nossa era, no século XX, passamos por uma guerra, uma primeira guerra mundial. Depois passamos por uma segunda guerra mundial. E ao longo da história, por várias guerras, nação contra nação. E eu acredito que os crentes daquela época falaram: olha os sinais. Jesus está chegando. Jesus ainda não veio. Mas para eles que já adormeceram, que já dormiram no Senhor, Jesus já veio. Jesus já voltou para eles. E eles estão apenas aguardando o ressoar, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, o ressoar da trombeta. Eles estão aguardando. Mas e nós que estamos ainda aqui? Talvez, muitos até dizem: esta geração é a geração do arrebatamento. Eu espero Jesus para agora. Mas se até morrer
Jesus não voltar como ele prometeu, como está aqui, tanto no texto que nós lemos em Atos como 1 Tessalonicenses, que ele virá buscar a sua igreja, se não for dessa forma, nós iremos até ele através da morte. Mas uma coisa é certa, isso você não tenha dúvida, porque aquele que prometeu, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele, ela é verdade. E ele cumpre, ele cumpre a sua palavra, ele vela pela sua palavra. Ele prometeu que vai voltar e vai voltar. E ele disse, o filho do homem, assim como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se casamento. Assim será a volta do filho do homem. Jesus ele faz uma comparação ao tempo do dilúvio. As pessoas não acreditavam que iria acontecer aquilo que Noé apregoava. Por vários fatores. Noé construiu uma grande arca e lá vários animais entraram e falava que viria o dilúvio. As pessoas não acreditaram como hoje. As pessoas não querem mais saber. As pessoas agem como se não houvesse o amanhã. As pessoas tratam umas às outras como se elas não se amassem. E o próprio Jesus falou, olha, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E tem feito isso. Mas nesta noite, em nome de Jesus, essa esperança, ela não pode sair do teu coração. As tribulações, as doenças, o desemprego, os problemas naturais desta vida não podem fazer você perder o foco. As pessoas têm perdido o foco. As pessoas têm perdido a direção porque elas estão intertidas nessas coisas. Mas já tem um tempo determinado por Deus. Deus não vai adiantar e nem vai atrasar. Deus já tem um tempo, já tem um dia, já tem uma hora, já tem um minuto, já tem um segundo, que Ele vai voltar. Deus não dependerá de governo, Deus não dependerá de quem vai, de quem não vai crer. Não, Ele já tem um dia determinado por Ele. E este dia não é para eu e você questionarmos, irmãos, porque nós não sabemos. Se eu e você não sabemos, nós temos que estar prontos em qualquer tempo. Até se esse tempo não chegar, mas a morte chegará. A outra pergunta que eu faço a você é a seguinte: como devo esperá-lo? A primeira foi, por que esperar a sua volta? Aí respondemos, porque ele prometeu voltar. A segunda pergunta é, como devo esperá-lo? Como você deve esperar? De qualquer forma? Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Coisa maravilhosa. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como devo esperá-lo? Sendo fiel até a morte. Porque vencedor não é o que larga, vencedor é o que chega. Muitas pessoas, às vezes, dão aquele pique no começo da sua trajetória, do seu ministério, da sua vida com Deus, mas no meio do caminho, começa a olhar o que está do lado, começa a se desanimar e começa a não querer mais correr naquele caminho e se desvia. Nunca será um vencedor. Porque o que Deus ele quer de você é que você seja permanente
permaneça, seja perseverante. Perseverante na palavra, perseverante na fé. Para que quando aquela trombeta ela soar, você possa ouvir e você possa ser arrebatado. Vai ser um dia, amados, inesquecível para quem vai e para quem ficar. E o tempo aceitável do Senhor é agora. Porque o justo juiz, amados, ele tem anunciado, ele tem enviado os seus mensageiros para dizer que esta mensagem ela não está ultrapassada. Embora muitos tenham achado que essa mensagem não deve ser mais pregada na sua igreja, não se deva mais falar de pecado, não se deva mais falar de redenção, não, mas nós temos o compromisso com a palavra. E é tempo de você se consertar diante do Senhor. Seja fiel até a morte. Porque esse negócio de, eu fiz, eu aconteci, eu fui um grande homem, fui um grande pregador, eu fui isso, eu fui aquilo aí. Isso aí é conversa fiada. Você tem que se apresentar ao Senhor hoje, agora. Como é que você está? Como você deve esperá-lo? Sendo fiel até a morte. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel na sua conduta. Seja fiel no seu trato. Seja fiel na sua comunhão com o seu irmão. Seja fiel na sua igreja. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel no seu trabalho. Seja fiel nos seus negócios. Seja fiel ao seu Senhor. Seja fiel à palavra. Ser fiel, amados. Porque sendo fiel, você vai estar esperando o Senhor da melhor forma. Quem Ele buscará? É a terceira pergunta que eu faço. Quem Jesus buscará? Um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somente esse. Deus não vai vir buscar quem é mais inteligente, quem conhece mais da Bíblia, quem conhece a exegese, quem conhece a hermenêutica, quem conhece o grego, o hebraico, o aramaico, quem conhece, enfim. Porque tem muita gente que conhece muita coisa, mas esquece de um detalhe: obedecer. Ele vai buscar um povo que é lavado e remido no seu sangue, porque quem salva é Jesus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que pagou o preço. Por isso que para que eu entre no céu e eu espere este dia, eu tenho que acreditar no sacrifício de Jesus. E eu tenho que saber que esse sacrifício não foi em vão. Foi Jesus que pagou o preço e foi o único que derramou o seu sangue pela igreja. E muita gente diz, mas eu derramei meu sangue na igreja e não me valorizaram. Ei, isso é conversa. O único que derramou o sangue na igreja se chama Jesus Cristo. O que você faz ainda é pouco pelo que Deus já fez por você. Então, Ele vai vir buscar aquele que está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não deixe de estar debaixo das asas do Salvador. O Salvador está chegando. O Salvador, Ele vai vir buscar o seu povo. Vai chegar um dia, não sei se é essa geração, não sei se é a próxima, eu espero que seja nessa. Nada mais deve nos prender, não deve nos prender dinheiro, casa, carro. Ei, eu até faço um trato contigo. Se você quiser a minha casa, o meu carro, tiver o que eu tiver nessa terra, pode ficar com você.
Na volta do Senhor Jesus, eu quero estar com Ele para sempre e sempre. É uma promessa que Ele fez aos seus. Nós não podemos deixar de acreditar nessa promessa. Nada deve te prender nessa terra. Nada mais deve te prender neste lugar. Nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros. E o apóstolo Paulo, ele esperava Jesus para a sua época. Vocês leram aqui comigo, olha o que diz aqui. Versículo 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, ó, pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Olha o que ele fala. Ele está escrevendo uma carta, a primeira carta aos Tessalônicos, que ele falou, e depois nós, os que tivermos vivos. Ele estava esperando Jesus para a sua época. Eu estou esperando para a minha época, e ele já morreu há 2000 anos atrás, Paulo já morreu, mas Jesus já voltou para ele. E um dia nós vamos encontrar com ele. E eu fecho essa mensagem com a quarta pergunta. Você tem se preparado para a volta dele? Você tem se preparado? Faça uma análise pessoal. Não tem coisa melhor do que julgarmos a nós mesmos. Porque diz Paulo lá na primeira carta de Coríntios, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Se julgue agora, olhe para você, como é que está a tua vida com Deus? O que você tem feito, o que você tem vergonha de se apresentar a Deus ou qualquer pessoa? É tempo de se arrepender dos seus pecados. É tempo de se converter ao Senhor, porque Ele vai voltar. E vai ser um dia maravilhoso para aqueles que são fiel a Ele. Estaremos para sempre. Como é bom pensar neste momento, que ainda a gente não viveu, que a gente sonha, mas a Bíblia diz que aquilo que Ele tem preparado está muito mais além daquilo que pensamos. Que você possa se preocupar agora. Que você não fique assustado quando uma doença, uma pandemia vem, aí quer, eu tenho que me... Não, porque Ele vai vir sem avisar ninguém. Se prepare, Jesus está voltando. Se prepare, porque Ele morreu para você também. Não negue o sacrifício de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. E até a próxima, querendo Deus. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim.